Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje eu tô aqui para responder o primeiro exercício da série de laboratórios de troubleshooting que eu criei, tá? Nível CCNA aí. Se você não sabe do que eu tô falando, aí embaixo na descrição tem um link para o meu repositório no GitHub. Você pode baixar essa pasta, contém a série de laboratórios muito bem organizados ali, por assunto, tá? E antes de você ver a solução aqui do problema, seria interessante você tentar lá, se você tiver interesse, tá? Em testar suas habilidades aí de resolução de problemas. E aqui eu vou trazer todas as resoluções aí, vou botar dentro dessa playlist, tá? E vamos nessa. Vamos começar. Aqui eu tenho duas VLANs, VLAN 10 e VLAN 20, tá? Nessa nossa situação problema aqui. Em cada VLAN tem dois computadores, um switch de acesso aí, um cabo conectando esses dois switches de acesso. Que não faria tanto sentido esse cabo aqui na vida real, né? Porque eu não tenho um dispositivo Layer 3 fazendo a intercomunicação entre essas VLANs, tá? Eu tenho redes diferentes e apenas equipamentos Layer 2, né? Então não tem como haver comunicação inter-VLAN entre essas duas VLANs. Mas enfim, aqui eu tenho os problemas a serem resolvidos, tá? Que a gente já vai falar sobre eles. Aqui embaixo eu tenho duas mensagens, ó. Tá falando para a gente usar o ping na linha de comando para testar a conectividade entre os computadores e usar a ferramenta de simulação, se necessária, para ver onde o problema pode estar. Essa ferramenta de simulação aqui do Packet Tracer está muito legal, muito interessante. A gente vê o fluxo do pacote, tá? Desde a origem até o destino, muito legal. A gente pode consegue abrir o pacote e ver as informações também dentro dele. Como uma ferramenta educacional, isso aqui é fantástico. Beleza? Então a gente vai para os problemas a serem resolvidos, tá? O primeiro deles é que Gisele não consegue se comunicar com o André. Então a gente já vai tentar resolver esse problema aqui. Gisele, ela está com IP 192.168.10.2 e o André é o 10.1. Então a gente vai entrar aqui na Gisele e a gente vai dar um ping para o André que é o 10.1, com a ferramenta o simulation ligado. A gente quer ver como esse pacote está trafegando na nossa rede, tá? Como questão de desafio, tá? Porque a ferramenta de simulação deixa tudo mais fácil, né? Se você gostar de desafios, gosta de se desafiar, tente resolver primeiro sem a ferramenta de simulação, tá? Que na vida real a gente não tem, né, essa ferramenta. Se tivesse seria muito bom, né? Então eu vou dar um ping lá pro André partindo de Gisele. A gente vai ver o fluxo desse pacote aí. Então beleza. Geramos nosso pacote aqui. O nosso ARP já foi gerado, tá? Que ele tem que descobrir o endereço layer 2 do destino. Então primeiro ele vai mandar o ARP, que é esse verdinho aqui em cima. Tá aqui, ele vai mandou para o switch 1 de acesso. O switch 1 de acesso recebeu. E o que o switch 1 de acesso ele fez? Ele mandou para o switch 2. Isso já dá uma informação muito preciosa para a gente. Por quê? Como é que o ARP ele funciona? Se a gente abrir aqui o ARP, a gente abriu o pacote, né, que foi enviado. A gente vai aqui em Baud Details, tá? O destino do ARP é para quem, ó? Para o Broadcasting Layer 2, que é o F, tudo F, né? Como o switch ele processa, tá? Como ele faz a entrega, lembrando que o switch ele só lê isso aqui, daqui para cima, que é o Ethernet. Ele não lê Layer 3, ele só entende Layer 2. Então quando ele vê o destino em Broadcasting Layer 2, o que ele faz? Ele vai floodar. Só que ele floda dentro da VLAN, tá? Ele vai floodar, ele vai entregar para todo mundo que esteja dentro da mesma VLAN. Então, você vê que esse ARP ele foi para o switch 2, mas ele não foi para o André. O que isso me diz? André, essa interface aqui do switch que está conectando André, ela não está na VLAN 10, tá? Porque senão ele entregaria esse ARP para o André também. E você vê que ele entregou para o switch 2, isso me diz que esse cabo aqui
esse crossover aqui ligando os dois switches, ele tá passando, ele tá trunk, ou ele poderia estar acesso também, né? Mas muito provavelmente ele tá trunk e tá permitindo o tráfego da VLAN 10 também, tá? Informação preciosíssima pra gente que a ferramenta de simulação dá, tá? Você vê que o switch 2 vai entregar para Márcia, Márcia não vai processar. Por que Márcia não processou? Porque em Layer 3 o destino não é para ela. Em Layer 3 a gente está querendo saber quem é o 10.1, tá? Esse endereço não é a Márcia, ela descartou esse ARP. Então a gente já descobriu o problema aqui, problema 1, tá? Se a gente for aqui no switch de acesso, a gente vai abrir aqui o CLI dele. Vou dar um enable, dar um show run. Ó, eu tenho uma interface, a FAST01, configurada só com o Switch Port Mode Access. E a FAST02 está com acesso na VLAN 10 e Mode Access, tá? Essa é a interface da Gisele, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui, já vou adiantando que essa é a interface da Gisele. Poderia ser o contrário também aqui, tá? Eu poderia ter a Gisele na VLAN nativa, que é a VLAN 1, e a porta a F02 sendo conectada no André, na VLAN 10, tá? E ele só ia entregar na VLAN 1. Daria o mesmo efeito aqui que a gente viu, tá? Se fosse ao contrário também trocado. Então a gente tem que ver, a gente tem que descobrir quem está conectado aonde para poder fazer essa modificação aqui. Beleza, gente? Mas aqui para poupar tempo, já vou adiantando para vocês que a Gisele está certa. Ela está na VLAN 10 e o André, ele está na VLAN nativa. Então o switch nunca ia entregar nem o ARP, muito menos o ping pro André. Então a gente vai ter que ir lá na interface, né? Interface FAST 0/1, que é a interface conectada em André. Switch Port Access VLAN 10. Vamos salvar aqui. Ok, você vê que a interface aqui, ó, ela já caiu. A gente tem uma convergência aqui do Spanning Tree, tá? Ele vai voltar aqui e a gente vai dar o ping para saber se a gente resolveu esse problema. Vou aqui em Gisele, esperar a interface subir ali. Ele é bem tranquilo, gente, problemas bem simples aí de serem resolvidos. Primeiro o laboratório, né? Vou dar um ping e já está funcionando. Tá, agora eu vou lá em Márcia, tá? Vamos pro problema número 2. Márcia não consegue comunicar com o João. Márcia é o 168.22, tá? 20.2 e o João, ele é o nosso 20.1. Então eu vou aqui em Márcia, vou pingar o João com a ferramenta de simulação ligada. Então eu vou lá e vou dar um Enter. Você vê que de novo ele gera o ARP, né? Márcia enviou para o switch 2 esse ARP. O switch 2 enviou para o switch 1. Então aqui a gente sabe que a gente tem o mesmo problema, tá? João e Márcia não estão na mesma VLAN. E o switch 1 de acesso ele entregou para os dois. Isso é uma informação muito preciosa. Você lembra que quando eu enviei o ARP de Gisele, né, querendo saber quem era André, você lembra que ele enviou para o switch 1. O que o switch 1 fez? Ele enviou para o switch 2, mostrando que esse link aqui ele está carregando a VLAN 10 também. E o que o switch 2 fez? Ele enviou para Márcia. E o que isso me diz? Pensa comigo, tá? Gisele mandou o ARP para o switch 1. O switch 1 o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação. Na Layer 2 ele vai adicionar o nosso 802.1q, né? Que é a nossa tag da VLAN. Ele adicionou, tagueou com a VLAN 10. Ele mandou nesse cabo aqui no trunk. O switch 2 ele recebeu, ele viu a tag com a VLAN 10. E o que ele fez? Ele enviou pela porta da Márcia. Provavelmente então, o que isso nos diz é que a Márcia ela está na VLAN 10. Porque o switch 2 ele viu com a tag da VLAN 10 e mesmo assim ele entregou para a Márcia. Logo, lógico que antes dele entregar ele tirou essa tag, né, para entregar para a Márcia. Mas isso me diz que a interface conectada à Márcia ela está na VLAN 10. Isso se comprovou agora, quando eu enviei o ARP de Márcia tentando descobrir quem era João.
Márcia enviou para o switch 2, switch 2 enviou para o switch 1. O que o switch 1 fez? Ele enviou para o André e para a Gisele, mostrando que essas duas interfaces aqui, elas estão na VLAN 10, como a gente acabou de ver ali, acabou de reconfigurar também a interface de André para a VLAN 10. Então eu tenho essas duas interfaces trabalhando na VLAN 10. Então tudo faz muito sentido, né? Os dois não processaram, o ARP tá dando um xizinho vermelho aqui, por quê? Porque o endereço de layer 3 era destinado a João, tá? Por isso que eles não processaram. Então a gente já sabe como resolver esse problema também. Então se a gente abrir aqui Márcia, né? Márcia não, perdão. Se a gente abrir o switch 2 aqui e a gente for lá no... Se eu der um show run aqui primeiro, ó, você vê que eu tenho duas interfaces. Uma eu tenho como switch port access VLAN 10, que é a Márcia. A Márcia está na VLAN 10, como a gente viu ali, tá? Então eu vou lá e vou mudar. Configure terminal, interface fast02, né? Switch port access VLAN. Eu vou botar ela na VLAN 20, que é a VLAN do RH, tá? E agora eu vou lá, se eu for lá na Márcia agora e eu pingar o João, vamos só esperar o spanning tree convergir aqui, que ele tá no per VLAN spanning tree, né? Não tá no rapid, que a convergência é bem lenta, né? Esperar só convergir e vamos soltar esse ping aí. E resolvido esse problema, ó, estamos conseguindo nos comunicar com o João a partir de Márcia. Então Márcia já consegue se comunicar com o João, problema resolvido. Beleza? Bem simples aí, pessoal. Primeiro lab aí. Bom, espero que vocês tenham gostado aí, aprendido alguma coisa, não sei, talvez. Tem uns caras voando aí já que já sabe tudo. Mas é isso. Grande abraço, pessoal. E vamos continuar. As próximas aulas aí vem muita coisa legal aí.